Amém. Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor. Amém. Como é bom poder estar de volta aqui nas terças-feiras. Como é importante ver a igreja do Senhor aqui reunida para aprendermos mais e mais da palavra do Senhor. Primeiro sinal que uma igreja se preocupa com o ensino, com o aprendizado, faz com que a igreja amadureça e ela cresça nesse aprendizado, fortalecendo cada vez mais a sua fé. Nós estamos a cada dia, irmãos, precisando buscar ao Senhor, através da sua palavra, e o ensino das Escrituras é a base, principal da igreja. E como é importante estarmos aqui às terças-feiras para estarmos crescendo juntos nesse aprendizado. Então, que bom que você veio, que bom que você está aqui. Você que talvez possa ver essa mensagem ou outras mensagens através do nosso canal do YouTube, onde você pode estar compartilhando também com outras pessoas, no nome de Jesus. Os irmãos sabem que às terças-feiras nós pregamos séries de mensagens a cada mês. E nesse mês, nós estamos tratando sobre o advento. Vários eventos que ocorreram ao longo da história, que a Bíblia registra e que traz para que a igreja possa ser edificada a partir desse ensino da palavra do Senhor, que está na palavra de Deus, para que o crescimento da sua igreja seja cada vez mais profundo e concreto. E hoje eu quero falar sobre a paz, o advento da paz, que é o príncipe da paz. Você pode abrir sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 14, talvez você, por falar em príncipe da paz, achasse que eu pudesse ler Isaías capítulo 9, mas nós vamos falar sobre Isaías capítulo 9 também, mas hoje nós vamos, no final, fazer uma aplicação nesse texto de João capítulo 14, mesmo que na minha introdução a gente conduza pelo capítulo 9 de Isaías. Não sei se o som está bom para vocês aí, vocês estão conseguindo me entender bem? Porque aqui em cima está um barulho esquisito, não estou tendo retorno, está um barulho abafado, um som esquisito. Quem estiver mexendo no som e que puder dar uma forcinha, porque a gente fica meio que perturbado aqui, com um barulho assim meio esquisito, Não sei definir exatamente o que é, mas o texto, nós vamos ler João capítulo de número 14, a partir apenas do versículo de número 27. A palavra de Deus diz assim para nós: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dar, não se perturbe o vosso coração, nem tenha medo. Não se perturbe o vosso coração, nem se atemorize. Não se perturbe o vosso coração, nem entre em desespero. Porque eu deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. É algo muito importante para nós entendermos o que Jesus quis falar nesse texto. Porque a partir daqui, essa compreensão, ela é libertadora para os nossos corações. Podeis sentar, queridos. Porque quando eu compreendo o papel da paz de Jesus no meu coração, eu começo a enxergar as dificuldades da vida com outro olhar. Eu começo a entender de forma mais profunda que o reino de Deus, que foi estabelecido na minha vida, a partir do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, nós podemos sim ter acesso a uma paz que a palavra humana, ou a mente humana, ou a capacidade humana
não é capaz de decifrar na sua profundidade acerca dessa paz. Só mesmo vivendo essa paz, de todo o coração, de toda a dedicação, nós vamos poder contemplar de verdade o que Jesus quis dizer acerca de deixar a sua paz, e que as coisas que nos envolvem, que envolve medo, pavor, tristeza, não podem levar as nossas vidas ao desespero. Então é acerca dessa paz que Jesus está querendo transmitir para as nossas vidas e para os discípulos naquela reunião. Mas eu preciso tratar do príncipe da paz, porque a origem dessa paz vem de Jesus. É o Senhor Jesus a nossa paz. Então, para entendermos isso, nós precisamos entender o significado da profecia de Isaías, no capítulo de número 9, onde o próprio profeta vai apontar a Jesus com esse título, o príncipe da paz. Precisamos entender, irmãos, que os judeus, Israel, estavam vivendo um momento de muita guerra. Eram guerras pavorosas, que estavam levando aquele povo ao desespero. Muitas coisas estavam acontecendo nesse período, que envolvia a escravidão pelos assírios, e o castigo, a punição, a dureza dessa punição sobre o povo de Israel. E é exatamente nesse período que o profeta Isaías é levantado para trazer uma revelação de Deus acerca daquilo que seria revelado 700 anos depois. Mas essa paz, esse príncipe da paz, é trazido com uma expectativa daquilo que seria revelado. Portanto, o que o profeta Isaías traz nesse texto é um olhar para o futuro, daquilo que seria contemplado, porque o verbo se faria carne e habitaria entre nós, entre os homens, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O profeta Isaías, ele traz sobre essa chegada de uma luz que haveria de libertar um povo que estava em escravidão. No verso de número 2 do capítulo 9, o texto vai nos dizer: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e resplandeceu a luz sobre os que habitavam na terra da sombra da morte. Ora, irmãos, o povo estava vivendo em desespero, o povo estava vivendo em prisão, o povo estava sob o jugo de uma prisão que castigava esse povo, e eles viviam sobre a sombra da morte, sob a sombra da morte. E então Isaías começa a profecia no capítulo número 9, dizendo que esse povo que estava em escravidão iria contemplar do meio dessas trevas, dessa escuridão, uma maravilhosa luz. Essa luz, ela traria libertação, que geraria ou traria uma alegria incomparável ao coração daquele povo. Versículo de número 3 do capítulo 9. Se você não está com a Bíblia aberta, hoje é culto de ensino, não perca a oportunidade de abrir a Bíblia e acompanhar o texto comigo. Eu sei que é projetado aqui atrás, mas acompanhe para você marcar, para você grifar, para você fazer as suas anotações. Então, o povo seria tomado por essa alegria. Versículo de número 3, multiplicar-se esse povo e lhe aumentar-se o quê? A alegria. Todos se alegrarão diante de ti, como se alegram na colheita e como exultam quando se repartem os despojos. O jugo e as cargas seriam quebradas. Olha só, irmãos, Isaías está trazendo a profecia de que todo desespero cairia por terra, porque uma grande luz estava a caminho para libertar esse povo. E o jugo e as cargas seriam dissipadas.
No verso de número 4, o texto vai nos dizer: pois quebraste o jugo de sua carga e a canga do seu ombro, que é a vara de castigo do seu opressor, como foi no dia de Midian. Não haveria mais necessidades de quê? De guerra. Porque, irmãos, a paz que Isaías está querendo revelar não é uma paz de ausência de guerra, é uma paz em meio à guerra. Essa é a diferença da paz que o mundo dá. A paz que o mundo dá é a ausência de guerra. Teve guerra, não tem paz. Não teve guerra, há paz. A paz daqueles que servem ao Senhor, que é a paz que é revelada por Jesus, que é a paz manifestada naqueles que amam ao Senhor, é a paz em meio à guerra. A coisa está acontecendo, as coisas estão ruins, os momentos são difíceis, há uma grande escuridão sobre a humanidade, mas aquele que confia no Senhor está em paz. Então o profeta, irmãos, diz que não haveria necessidade de guerra. Versículo de número 5. Porque todo calçado pesado de guerreiro e toda capa encharcada de sangue serão queimados e destruídos pelo fogo. Isaías estava fazendo uma prefiguração de que com a chegada do príncipe da paz, dessa luz que ele começa a profetizar, não haveria mais necessidade de guerra. O profeta Isaías então revela a fonte de todos esses acontecimentos. Que acontecimento? O acontecimento da revelação dessa paz, o acontecimento da revelação de que os seus inimigos seriam destruídos e que o povo de Israel seria liberto. Todos esses acontecimentos, ele tinha origem apenas em uma pessoa. Versículo de número 6. Porque o menino nos nasceu. Vocês conhecem esse texto? Porque o menino nos nasceu. Um filho nos foi concedido, ou um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. O seu domínio aumentará e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino para estabelecê-lo e firmá-lo em retidão e em justiça desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Compreendemos uma coisa importante: é um reinado que está sendo estabelecido, é a profecia de Deus através desse homem chamado Isaías, e agora tudo aquilo que seria para o futuro está sendo revelado para aquele povo. Que um reinado que não haveria mais fim, e que uma paz que excede todo o entendimento, seria revelada para aquele povo. Ora, irmãos, um povo que estava em guerra, um povo que estava em prisão, agora começa a desfrutar, ou a vislumbrar, ou a almejar uma paz que não vai mais passar. Nós podemos aqui, nesse momento, fazer pelo menos uma aplicação para a nossa vida. Há uma guerra interior em todo ser humano. Todas as vezes que você está longe de Deus, todas as vezes que você caminha distante do Senhor, certamente dentro do ser, dentro da alma, há um conflito que muitas das vezes não conseguimos mensurar nem explicar. Mas esse conflito, ele merece, ou ele só é cessado na vida do ser humano, quando ele se encontra com o príncipe da paz. Não adianta bater em outras portas, não adianta correr por outros caminhos, somente em Cristo Jesus nós poderemos encontrar a verdadeira paz. E essa paz quer dizer uma palavra que a gente costuma até falar muitas vezes, que tem uma origem bem interessante, e às vezes a gente acha que essa palavra é apenas a palavra shalom, que significa paz. Mas esse shalom, ele tem uma profundidade muito maior. É a plenitude da paz que o ser humano não consegue explicar com palavras. Por isso que é inexplicável
pessoas estarem vivendo momentos difíceis e conseguirem desfrutar dessa paz que o dinheiro não compra, que a riqueza não consegue comprar, que os bens não conseguem angariar, que as coisas que envolvem esse mundo não conseguem mensurar, mas todos aqueles, quer seja nos lugares mais distantes dessa vida, quer seja no meio do mato nesse momento, se ele tem experiências com Deus, se ele busca a presença do Senhor, a paz de Deus estabelecida no seu coração, ele consegue viver momentos alegres na presença de Deus, regozijando em meio à dificuldade que ele possa atravessar na sua vida. É incrível isso, irmãos. Uma coisa que pode medir a nossa vida e a nossa espiritualidade é a presença ou a ausência da paz do Senhor. Quando nós estamos em conflitos interiores, quando a nossa vida não consegue descansar num só momento, quando há um barulho tremendo na alma e você não consegue calar-se para ouvir a voz de Deus, falta de paz, comece a avaliar como está o seu tempo com o Senhor e com a palavra de Deus. Eu desafio, se o crente que tem o seu devocional diário, que lê a palavra, se alimenta e medita nas Escrituras, que está com o seu joelho dobrado todos os dias na presença de Deus, derramando lágrimas com o rosto no pó, eu desafio ele não enfrentar as coisas dessa vida, mesmo que tudo seja difícil para ele, ele consegue enxergar e sentir a paz daquele que excede todo entendimento. Quem já viveu isso aqui sabe do que eu estou falando, que independe de qualquer coisa, a paz do Senhor foi derramada sobre a vida da igreja. Houve etapas nessa revelação de Isaías, etapas essas que é necessário que a gente entenda de forma um pouco mais minuciosa do texto que nós lemos. A primeira coisa que ele diz é que um menino nos nasceu, um filho foi concedido. Então é um ato unilateral de Deus, é Deus olhando para a humanidade e vendo a necessidade, e um menino vem à terra, ele é concedido, ele é dado, é uma doação de Deus. A segunda coisa que eu preciso entender nesse texto, é que o governo estava sobre os seus ombros, portanto isso representa total soberania e autoridade para falar e para decretar o que ele quiser aqui nessa terra. A outra coisa que eu preciso colocar em prática e entender para a minha vida, é que o seu nome será maravilhoso conselheiro. Irmãos, naquela época, todos os reis e príncipes, eles necessitavam de conselheiros para direcionarem eles em algumas decisões concernentes ao seu reinado. Todos eles eram carentes e cercavam-se de vários conselheiros. Isaías faz questão de dizer que Deus não precisa de conselheiro, Ele é o próprio conselheiro. Então ele diz, seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte representa força e poder, Pai eterno aponta para a eternidade e príncipe da paz. Versículo de número 7, ele vai dizer, o seu domínio aumentará e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecê-lo e firmá-lo em retidão e em justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fez isso. Olha uma coisa interessante que nós precisamos entender aqui nessa noite, que o ato voluntário ou unilateral de Deus na sua ação soberana, sem merecermos absolutamente nada, Ele decide trazer sobre o seu povo uma paz que nos levará a uma condição de entendimento, para que a gente possa viver aqui nessa terra, e dentro dessa compreensão dessa paz,
possamos contemplar aquilo que Deus tem para revelar aos seus filhos, viver isso de forma integral e intencional, mergulhados nessa verdade, e aí a nossa vida passa a ser para a honra e glória do seu louvor, porque nós começamos a entender que a nossa paz, a nossa segurança, a nossa certeza não estão nas coisas desse mundo, mas naquele que criou todas as coisas. Entendamos que essa paz, ela tem uma descrição humana e compreensível da palavra paz, mas é muito mais profundo do que a gente pode mensurar. Eu preciso viver essa paz, essa revelação. Todos nós que estamos aqui nessa noite, precisamos entender o que o profeta Isaías quis dizer, quando ele afirmou que ele é o príncipe da paz. Nós precisamos olhar para esse texto, não apenas com uma profecia que ele revela para que o povo pudesse ter acesso a essa segurança, mas para a igreja do século 21, é olharmos agora nesse tempo, em meio a esse caos que estamos vivendo, em meio a todo esse dilema de política, de escuridão, de incerteza da vida, de percebermos que Jesus já sabia que iríamos atravessar por isso, como os nossos irmãos do passado atravessaram pelas perseguições, e ele disse: eu deixo-vos a minha paz eu vos dou, não vos la dou como o mundo a dá, não se atemorize nem se desespere, ele é o príncipe da paz. Sabia que essa certeza ela é libertadora para todos nós? Sabia que essa verdade vai nos levar a uma condição de compreensão, onde a murmuração, a tristeza e todas essas coisas que podem afligir a nossa alma, vão dar lugar à certeza de que Cristo está conosco, e isso é completamente suficiente. Pois bem, entendemos agora qual é a origem da paz. Na profecia de Isaías, há 700 anos antes do Messias vir, nessa revelação poderosa de um povo que estava prisioneiro em meio à guerra, e traz a certeza de que eles precisam descansar nesse Deus que controla todas as coisas, que manda, que governa, que conduz, que decide. Agora nós vamos para o texto que nós lemos no começo de João capítulo de número 14. Porque a paz estava já revelada. Entendamos, irmãos, urgentemente, que a igreja do Senhor Jesus não pode se afastar desse princípio, porque essa fala de Jesus, ela predisse, ou ela foi anterior àquilo que estava para acontecer. Jesus antecipa essa informação, na certeza de que os discípulos iriam receber uma segurança do Senhor, para que eles pudessem desenvolver a sua obra aqui na terra. Então eu preciso aprender nessa noite, se eu não tiver essa certeza de que a paz do Senhor habita em mim, eu não vou conseguir desenvolver a obra do Senhor, ou mais, o propósito de Deus não será revelado na minha vida, enquanto eu não entender o que Jesus estava querendo falar, quando ele estava indo aos céus. Ele chama os discípulos e diz: eu tenho um negócio para dizer para vocês, parafraseando o texto, eu deixo-vos a minha paz eu vos dou. Isso é algo importante, porque é o Cristo que está indo para a glória e preparar lugar para vir buscar a sua igreja, mas antes disso ele diz: algo precisa estar com vocês, para que vocês desenvolvam na sua vida, e tenham uma vida ligada a mim, a partir da compreensão de que essa paz é suficiente para vocês caminharem. Porque Jesus podia ter dito: eu deixo a segurança, eu deixo tua saúde, eu deixo bens. Ele disse: vem cá, eu deixo-vos a paz. A minha paz divina eu te dou.
Jesus estava preparando-se para que os discípulos pudessem compreender isso, e a igreja só tornaria o que ela é hoje, e atravessou todas as gerações, porque eles entenderam que aquela palavra de Jesus seria suficiente para eles avançar em qualquer lugar da sua vida. Portanto, o calabouço, o cárcere, a prisão não iria deter a igreja. Porque dentro deles havia uma paz que trazia toda a segurança. Por isso que muitas das vezes não dá para entender o que foi que Paulo viu. Por isso que muitas das vezes nós devemos orar e dizer: Senhor, mostra para nós o que Paulo viu. O que foi que Paulo viu que fez com que ele largasse todos os benefícios que o governo dava para ele, para se tornar, ao invés de perseguidor, agora perseguido, e morrer numa masmorra insalubre, e morrer de forma cruel, por causa do evangelho, e mesmo assim, ele bradar e dizer: eu muito me alegro nas minhas tribulações. É a paz que habita no coração daquele que tem a certeza de que é Jesus que habita no seu coração. Era a última ceia, era um momento de profundidade, angústia e incerteza do que iria acontecer, do que estava aguardando os discípulos depois daquele momento. Uma reunião célebre e seletiva, onde alguns estavam ali para ouvir essa palavra. E Jesus trata dessa esperança eterna. Jesus implanta no meio dos discípulos, em seus corações, que dali para frente ele não estaria fisicamente mais entre eles. E eles precisavam entender que o combustível para caminhar seria a capacitação vinda pelo Espírito Santo de Deus. Uma paz que é desenvolvida a partir do que conhecemos de Deus, pela sua palavra. Então Jesus inicia com um convite a confiar. Versículo de número 1 e 2. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar. Jesus está dizendo para aqueles homens, que eles recebem a paz, enquanto Jesus vai para a glória, preparar-vos lugar, e ele garante que na casa do Pai há muitas moradas, e se não fosse assim, ele não vos teria dito. Sabe o que nós devemos aprender para esse tempo, irmãos? Que nada pode tirar a certeza de que o nosso nome está escrito no livro da vida, e que muito em breve nós iremos habitar o céu, para a glória do nome de Jesus. Então, como é que eu enxergo isso todo dia? De que eu não sou um cidadão da terra, mas do céu. É quando eu entendo que nada tira do meu coração a paz de Jesus. A gente tem visto muita gente perdendo a paz. A gente tem visto muita gente jogando a toalha e desistindo do caminho. A gente tem contemplado e conversado com pessoas que nos indagam a perguntar: será que Jesus ainda volta mesmo, pastor? Desde criança que eu escuto essa história de que Jesus vai voltar. Certamente, irmãos, a paz não existe mais no coração, porque essa paz, ela vem recheada de uma certeza absoluta e inabalável. Ele foi preparar-vos lugar e voltará novamente. Jesus lembra que há essa promessa. E aí, a manifestação daqueles que amam o Senhor, qual é? Ao receber essa paz, obedecer. A obediência, ela fará com que essa paz de Jesus seja evidenciada na minha vida e na sua. Versículo de número 15, se amardes e obedecereis os meus mandamentos. Eu estou no capítulo 14 de João, irmão. Se amardes, obedecereis aos meus mandamentos. Então, a manifestação
daqueles que amam ao Senhor e que encontraram-se com essa paz? Obediência. Por isso que muitas das vezes a gente coloca em xeque alguns comportamentos, irmãos, de pessoas que dizem que servem a um Senhor, mas não obedecem a Deus nem a sua palavra. Que criam para si o seu próprio ritmo de vida, que trazem na sua conduta posturas que desagradam a Deus, que de alguma forma, irmãos, olham para o Senhor e acham que Ele vai aceitar tudo que você quiser fazer, e não entendem que para vivenciar ou para contemplar essa revelação de que uma paz que habita o nosso coração, não nos leva ao desespero, pelo contrário, nos leva à confiança, e nós começamos a crer dia após dia que esse direcionamento de Deus não é algo para agora, é algo que está sendo construído dentro de um processo diário, nessa relação que temos com o Senhor. Portanto, irmãos, a obediência é um dos maiores sinais de que nós amamos aquele que disse que dá a paz. Eu recebo a paz, mas não obedeço. Como é que é isso? Eu quero o que Deus tem para me oferecer, mas o que Ele espera de mim é que, em troca, eu doe a minha vida. Irmãos, você sabia que há uma diferença entre voluntário e servo? Voluntário e servo. Algumas instituições chamam aqueles que contribuem de voluntário. Está correto, não está errado. Voluntário é aquele que de forma disponível, deliberadamente, toma suas decisões para ajudar alguém e contribuir voluntariamente. Mas servo faz por amor e por obediência. A igreja não é composta de voluntários. Não é. A igreja, ela é composta de servos do Senhor, que estão aqui não com sentimento de ajudar, mas estão aqui muito mais com sentimento de obedecer, porque o servo não tem a sua vontade própria, o servo obedece ao seu Senhor, e o nosso Senhor Jesus é aquele que nos deu a paz. Então nós pregamos o Evangelho, anunciamos a palavra de Deus, não é de forma voluntária. Eu faço isso porque um dia Ele me achou no mais profundo lamaçal do pecado, e Ele me tira de lá não para ser um voluntário, Ele me tira de lá para ser servo, obediente, pregador da palavra do Senhor, como você também pode ser nessa noite. Esse é um processo que muitas das pessoas confundem. E isso, de alguma forma, caminha muito rente, muito próximo da religiosidade. Voluntário é aquele que faz porque se sente na obrigação de prestar conta, alguma coisa dessa natureza. O servo faz por amor e por obediência. Então, a obediência, nesse ato de receber a paz de Jesus e de compreender e viver isso não de forma superficial, é exatamente o que nós estamos fazendo aqui nessa noite. Nós não viemos para cá apenas para ser um encontro, mais um encontro das pessoas, isso é maravilhoso, de comunhão, de alegria, de compartilhar, muito bom, mas nós viemos aqui porque todas as vezes que a palavra de Deus é aberta, o poder de Deus é manifesto nas nossas vidas, as nossas mazelas são tratadas, nosso coração é trabalhado, nossa vida se submete à mudança, porque a palavra de Deus nos confronta para isso. Então Ele deixou a paz para que a gente permaneça nessa palavra. E aí, irmãos, o consolo é sobrenatural. Sobrenatural. No verso de número 16, o texto vai nos dizer: e rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Então Jesus é Consolador, Ele vai para a glória, Ele vai para o céu. Ele diz: eu vou rogar ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique para sempre convosco. Então Jesus foi para a glória, habita nos nossos corações, mas o Espírito Santo desceu sobre a igreja do Senhor, e Ele habita em cada um de nós aqui nessa noite, e essa palavra só é compreendida por nós, porque a revelação do Espírito vem sobre as nossas vidas, para que a gente coloque em prática aquilo que nós aprendemos. Então o Consolador sobrenatural
está aqui nessa noite, falando aos nossos corações. O Espírito Santo, irmãos, ele é uma exclusividade dos discípulos de Jesus. Todo aquele que serve ao Senhor e é discípulo do Senhor, recebe de Deus o seu Espírito. O Espírito pode convencer o pecador do juízo, do pecado, mas habitar com o Espírito nas nossas vidas, somente aqueles que servem ao Senhor, é morada do Espírito Santo. No versículo de número 17, o texto vai nos dizer: o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber. O mundo não pode receber o Espírito da verdade, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós conheceis, pois ele habita convosco e estará em vós. Então, a compreensão da paz que Jesus falou para os discípulos, ela só será revelada na sua integralidade, no meu coração, porque o Espírito Santo habita em mim. Humanamente, eu não terei como decifrar nem discernir, mas é o Espírito que habita em nós, que diante da palavra de Jesus acerca da paz, faz com que cada um de nós vivamos de verdade a paz que o Senhor nos dá. Então, você que talvez esteja vivendo um momento de desespero agora, atravessando talvez um problema, uma dificuldade, uma preocupação, uma ansiedade, um medo, uma perturbação, um olhar diferente para a vida, uma coisa estranha sobre a sua vida, o seu ser abalado, tocado pelo pavor, pelo medo, saiba que o Espírito de Deus habita em você. E a palavra nos diz que Ele testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Pastor, mas eu estou com medo. É natural. Medo, ele vai existir. Pastor, mas eu estou ansioso, estou preocupado. Ele vai vir. Mas o que a palavra nos orienta é que diante da palavra do Senhor, que nós iríamos enfrentar todas essas lutas, porque Ele disse: no mundo vocês vão ter aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Em outras palavras, parece que Jesus está dizendo: eu abri a porta, eu fui o primeiro a vencer, me sigam e vocês também vão vencer. Por onde eu passei, por onde eu vivi, o que eu atravessei, eu sei exatamente o que vocês viveram, eu senti na pele. Então, se eu venci, vocês também vão vencer. Porque eu habito em vocês e o outro Consolador habita no coração de vocês. Então fica mais claro para nós, é jogado uma luz através do Evangelho para que a gente compreenda acerca de que paz o Senhor está dizendo por discípulos. Não é apenas a paz do Senhor que a gente cumprimenta os irmãos, que é muito bom. É algo mais profundo. É como se fosse algo especial que Jesus está dando, porque Ele diz que é a minha paz, é algo que é dEle. Transmitindo, dando, doando para os seus discípulos. Para quê? Para que Ele apenas tivesse a paz? Não. Porque certamente eles precisariam e vão precisar, assim como nós. Eles precisaram e nós vamos precisar, assim como nós. Em momentos que nós iremos recorrer ao Espírito de Deus, Ele há de nos visitar. A exclusividade do cristão, do discípulo de Jesus, o Espírito Santo. Porque não vê, Ele fala acerca do mundo. Mas vós conheceis, pois Ele habita convosco e estará em vós. A palavra nos diz que nós somos o quê? Templo e morada do Espírito. Então, se nós somos templo e morada do Espírito, a compreensão da paz de Jesus só vem a partir do momento que eu tomo posse dessa palavra para a minha vida. E a morada do Espírito não é dividida com outras coisas.
Ele habita em nós. E quando essa certeza se estabelece no meu e no seu coração, nós começamos a viver de forma diferente conforme a palavra. Nós começamos a orar pela palavra, começamos a caminhar pela palavra, começamos a tomar decisões pela palavra, nós começamos a nos alimentar do texto sagrado, nós cremos em cada palavra que está escrita nesse livro. Não é apenas um livro de informação, não é apenas um livro religioso, um adereço para ir para a igreja, de maneira nenhuma. Passa a ser prática da nossa vida, porque o Espírito de Deus nos incomoda a viver isso. Então comecem a pensar, quando o desespero bate na nossa vida, quando o medo começa a dominar o nosso coração, nós lembramos que o Senhor disse para cada um dos discípulos, e para nós também essa palavra, de que a sua paz está em nós. Por que há o desespero? Por que há o medo? Por que há o pavor? Porque muitas das vezes nós não entendemos que nós somos morada, templo e morada do Espírito Santo. Eu não tomo posse dessa palavra. A gente olha e parece que o inimigo diz para nós: eu sou capaz, eu sou tão pecador, sou tão miserável. É bem verdade isso. Todos nós somos, podemos cair em nossas falhas, mas quando nós reconhecemos, não é por nós mesmos, mas o Espírito nos alerta dos pecados que possamos estar cometendo, e aponta para cada um de nós o caminho. E o que é que eu preciso entender? Que a paz do Senhor habita em nós. Isso é poderoso para nossas vidas. Então, queridos, nós vamos caminhar para o final para a gente encerrar o nosso texto nessa noite. O texto que eu li: deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, não a dor como o mundo a dá, não se perturbe o vosso coração, nem tenha medo. Deixo-vos a paz. Não é um mero desejo de estar, de bem-estar. É o que temos de mais seguro na nossa vida, é a paz que o Senhor nos deu. Vai, queridos, para além da capacidade humana de compreensão. Filipenses, no capítulo de número 4, verso de número 6, o texto vai nos dizer: não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, sejais o vosso pedido plenamente conhecido diante de Deus, por meio de oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então, querido, o que é que está doendo no nosso coração? Busque ao Senhor, leve para Deus todas as suas petições, que a paz de Deus se estabelecerá no seu ser para todo sempre. A minha paz eu vos dou. É o shalom de Deus para os homens. É Deus compartilhando algo dele. Não se encontra em nenhum outro lugar essa paz. E ela é baseada numa promessa eterna. Então não foi apenas um jargão, uma palavra de ânimo que Jesus estava dando. Deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Jesus estava implantando no coração daqueles homens a eternidade da certeza de que Jesus venceria a morte e que o céu era para os santos. Eu não a dou como o mundo a dá. O mundo tem uma paz, irmão. Se Jesus compara dizendo que não a dá como o mundo a dá, é porque existe uma paz no mundo. Da mesma forma que Jesus, no capítulo 15 de João, vai falar que ele é a videira verdadeira. Se ele diz que ele é a videira verdadeira, porque existe uma videira falsa. Jesus diz que o mundo tem uma paz, e que a paz dele não é igual a do mundo, é porque o mundo tem uma paz. Só que a paz do mundo é a ausência temporária de guerra. A paz de Jesus é a certeza em meio à guerra. É a estabilidade política estando segura. Essa é a paz que o mundo oferece. É a dependência da circunstância, para que a gente possa entender que paz é essa. A paz do mundo é uma paz frágil. A paz de Jesus
é a segurança e a certeza da sua presença em nós. Ele diz mais: não se perturbe o vosso coração, nem tenha medo. É a atitude do crente diante da paz de Cristo. Um coração que é o centro da vontade do Pai, da razão e da fé. É agitação interna, não tem permissão, querido, de perturbar o nosso ser. É uma paz que não se acovarda. E ela não se paralisa com o medo. É a paz que explica a quantidade de homens e mulheres que doaram sua vida pelo Evangelho. É uma paz que somente essa paz consegue esclarecer para nós, porque homens e mulheres largaram tudo na sua vida e dedicaram de forma integral ao Evangelho. É uma paz onde olhamos homens e mulheres sacrificando tudo que tinha de melhor aos olhos humanos para abdicar em favor do reino de Deus. Temos a paz de Cristo, irmão, e o Espírito Santo habita em nós. Não vou convidar você para parar de tomar os seus medicamentos. Não vou convidar você para fazer uma outra tipo de terapia, nada disso. Continue levando a sua rotina. Você só não pode esquecer que o príncipe da paz é o dono da igreja. E ele libera sobre nós, ou trabalha em nossos corações, a sua paz eterna, inabalável às nossas vidas. E que nessa noite, ao sair desse lugar, o Espírito venha tocar o meu e o seu coração, para que a gente possa compreender e não viver isso apenas de boca ou de palavras, mas que as nossas atitudes, as nossas ações, possam ser a representação daqueles que confiam de verdade no Senhor. É uma paz que excede todo o entendimento. Amém? Vamos ficar de pé. Farei uma oração breve. Pai, nós queremos te agradecer por essa noite, bendizer o teu nome, por nos fazer lembrar mais uma vez que a tua paz é a melhor coisa da nossa vida. Que os medos dão lugares, ó Pai, à certeza de que tu estás conosco. Nos ajuda a vencer o nosso ser, a nossa alma, Senhor, que muitas vezes se encontra perturbadas e apavoradas com tudo que está acontecendo aí fora. Não deixa, Senhor, que possamos perder de vista jamais, Deus, a certeza de que tu estás conosco e que o teu Consolador habita em nossas vidas. Ajuda-nos, ó Deus, nessa caminhada, em nome de Jesus. Amém e amém. Sente um pouquinho, querido.